Bom dia, meu nome é Daniel Vieira. Eu, e hoje eu vou falar para vocês sobre as diferenças de se processar seu código MATLAB em GPU ao invés da CPU e mostrar um exemplo de simulação numérica de uma tsunami para ilustrar essa diferença. Falar um pouquinho sobre a diferença de arquitetura da CPU e da GPU. A CPU é o seu processador para uso genérico. Você consegue processar qualquer tipo de algoritmo neles. Ele costuma ter um número relativamente pequeno de núcleos de processamento, só que núcleos grandes. A GPU, em contraste, ela tem milhares de núcleos de processamento, só que todos muito pequenininhos. Essa arquitetura é otimizada para processamento gráfico, geralmente, mas também para outras tarefas. Essencialmente, qualquer tarefa que possa ser dividida em muitas partes pequenas e independentes umas das outras, pode ser processada em GPU e vai ter um desempenho melhor, consideravelmente melhor do que na CPU. E eu vou mostrar isso nos próximos slides. Primeiro, como que se adapta um código MATLAB para executar na GPU? No seu código MATLAB normal, você carregaria os dados e aplicaria uma função em cima deles para ter o seu resultado. Você só precisa acrescentar duas linhas para executar esse código no GPU. Essa linha cfg igual coder.gpuconfig cria um arquivo max, que é uma conversão para C do seu código MATLAB. Na verdade, esse cria um objeto de configurações para essa geração de código. E o CodeGen faz a geração de código, usando o seu objeto de configurações, os argumentos necessários da sua função aqui, A e B, pode ser quantos você quiser, e o nome da sua função. Gerando o maxFile, você chama a sua função, mas ao invés de usar só o myfunc.m normal, você usa o myfuncmax, gerado pelo CodeGen. E isso vai rodar exatamente o mesmo código no GPU e te dá o resultado tudo dentro do MATLAB. Tem alguns requisitos para você poder fazer isso. Primeiro, você precisa de uma GPU NVIDIA compatível com o CUDA. Segundo, você precisa de uma MATLAB Coder, GPU Coder. Precisa baixar no site da NVIDIA o NVIDIA CUDA Toolkit e precisa ter um compilador compatível, por exemplo, o Visual Studio. Para saber se você tem tudo isso e se está tudo instalado corretamente, você pode rodar esse comando no MATLAB, coder.check GPU install, e ele checa todas essas todos esses componentes necessários. E qual é a vantagem de rodar em GPU? Se vocês acessarem esse link aqui, tem um benchmarking da MathWorks usando uma GPU. Esse benchmarking roda simplesmente essa função aqui, inverte a matriz A e multiplica pela matriz B. Isso é um algoritmo de complexidade N ao cubo. Isso significa que se a sua matriz tem 2 por 2, você vai precisar são 4 pontos, você precisa de 4 ao cubo operações para conseguir rodar esse algoritmo. O que significa que ele é bastante pesado. Mais pesado que isso só se fosse exponencial. Eu rodei esse benchmarking na minha máquina, eu tenho e comparei o desempenho da CPU com o da minha GPU. Minha CPU é um Core i7, que é um processador bastante bom, e eu tenho uma NVIDIA GeForce aqui na minha máquina. A GeForce é a linha da NVIDIA, é o pão com manteiga da linha da NVIDIA. Não que seja ruim, ela é boa, mas por exemplo, qualquer notebook gamer tem uma GeForce ou a equivalente da Radeon. E vocês veem aqui que tem um ganho de 25% de tempo em relação à minha CPU. Mas isso porque a minha CPU já é bastante boa. Então, esse ganho pode chegar a 90%, talvez até mais, dependendo
de qual é a sua CPU e qual é a sua GPU. Esse segundo gráfico foi rodado pela própria Methworks em um servidor que tem um Intel Xeon e uma NVIDIA Titan. A NVIDIA Titan, a linha Titan, né, ela é otimizada para operações em single precision. Serve para processamento de imagem, serve para treinamento de rede neural, serve para vários usos profissionais, não necessariamente processamento gráfico para games no seu computador. E agora o exemplo da simulação de tsunami, um background teórico primeiro. O modelo geralmente usado para se simular uma tsunami é esse aqui. Você tem o fundo do mar inicialmente intacto e a superfície da água. E, de repente, tem uma deformação no fundo do mar. Essa deformação súbita no fundo do mar produz uma coluna de água na superfície. Uma coluna de água, obviamente, não é estável, então, aplicando equações de hidrodinâmica, você consegue simular a propagação dessa onda. E no tempo infinito, as coisas voltam ao normal. O mar fica calmo de novo. Só passando um pouquinho essas equações, o que elas são? Essa primeira equação é o que se chama de equação de continuidade, é a variação da altura da onda é proporcional ao divergente do fluxo na direção x e y, do fluxo de água. E a segunda e terceira referem à variação do fluxo de água em função da altura da onda. E quanto mais alta está a onda, maior é o fluxo em alguma direção. Essas equações podem ser resolvidas dentro do MATLAB através do método de diferenças finitas. Tem alguns outros métodos, mas esse exemplo foi esse que foi usado. Esse método consiste de converter essas equações diferenciais em equações algébricas simples. Tem muitos índices aqui, mas essencialmente somas e multiplicações. Onde a altura da onda no próximo passo de tempo é igual à altura da onda no passo de tempo atual, mais uma função dos fluxos de tempo e das variações dos fluxos de tempo não, fluxo de água. E o mesmo para as outras duas equações. Visualmente, essa é a estrutura dos meus dados. É uma grade regular, onde cada ponto eu tenho a altura da onda naquela coordenada, e os fluxos se referem ao que está entre um ponto e outro. E para que esse método funcione, tem que obedecer essa condição de estabilidade aqui. O meu passo de tempo tem que ser menor ou igual ao passo de distância ao intervalo da minha grade, dividido por raiz de 2, gravidade e a profundidade máxima. Se eu olhar para esse problema, ele tem cara de processamento de imagem. Os meus dados M, N, D, H e Ni são grades regulares exatamente como uma imagem. Eu posso tratar como uma imagem. E a operação que eu faço em cada ponto dessa grade só depende dos pontos vizinhos. Então, é uma operação bastante simples de ser feita. É uma operação pequena que independe de vizinhos muito distantes. Então, isso é o tipo de problema que eu poderia rodar numa GPU e teria uma performance muito boa. Aqui as condições iniciais do problema, dados batimétricos da profundidade oceânica. Você pode baixar isso em serviços de geologia. Eu peguei do GEBCO, que é britânico. Ele já vem em formato de grade com uma resolução de meio grau, não, meio minuto de grau, acho que era isso. É uma resolução bastante boa. Isso dá uma grade de quase 10.000 por 10.000 nessa imagem. E a deformação inicial do fundo oceânico, que é aqui, coincidindo com a falha de uma placa tectônica, a divisão de duas placas tectônicas aqui no Oceano Índico.
Com essa deformação inicial e aplicando as equações do modelo, a gente simula a propagação da onda. Ele simula, acho que 6 ou 7, não, 7 ou 8 horas. Vocês podem ver, caso a animação esteja muito lenta aqui, vocês podem ver nesse link também. Ok. E dessa simulação também se tira algumas outras informações, por exemplo, o tempo de chegada da onda. O tempo de chegada da crista da onda em algum ponto é importante, por exemplo, para você dar avisos para cada lugar. Você pode dizer, assim que você detectou um tremor em algum lugar, você pode dizer, ó, vai chegar um tsunami daqui 420 minutos. Isso é 6 horas. Só como um exemplo. E nesse segundo gráfico, a altura máxima atingida pela onda a cada ponto. Vocês veem que em alto mar a onda geralmente é baixa, tem meio metro, 1 metro, mas chegando na costa, quando deixa de ter fundo oceânico para ela se propagar direito, a água é como se a água empilhasse e formasse a onda de vários e vários metros de altura que causa devastação. É, os, uh, os pesquisadores que fizeram essa simulação também fizeram um próprio benchmarking do desempenho em CPU e em GPU. E esse é o resultado deles. Aqui é o tamanho de grade, 1800 por 1500 até 1700 por 3800. E o tempo de simular 600 espaços de tempo dessa simulação. Essa simulação deve ter seguramente uns 20 mil passos de tempo. Ela não é assim curtinha. Para simular 600 passos de tempo na maior grade possível, leva quase meia hora numa CPU, mas leva cerca de 2 minutos na GPU que eles usaram. É uma diferença muito grande, vale muito a pena converter o código para GPU em casos como esse. Algumas informações adicionais. Eu mostrei uma forma de converter o código para se usar na GPU. Tem algumas outras formas dentro do MATLAB para aplicações específicas. Por exemplo, para treinar uma rede neural, a função train tem a opção e usa GPU, que você não precisa fazer mais nada além de setar essa opção. E ele vai rodar na GPU e te dá o resultado dentro do MATLAB. Para uma rede neural profunda também tem opções, mas é em outras funções. Você seta as suas opções de treinamento no Training Options e aplica ela no Train Function. E a sua opção tem um nome diferente, Execution Environment. Você pode escolher rodar na CPU, na GPU, em múltiplas CPUs, em múltiplas GPUs, se você tiver, ou em um só, se você não tiver nada disso. Diversas funções aceitam, no lugar do argumento tradicional, um argumento que é um GPU Array. GPU Array é um tipo específico de dado no MATLAB ele é feito para ser rodado em GPU. E o resultado dessa função vem para o seu workspace do MATLAB do mesmo jeito. E por último, tem essa quarta forma aqui que serve para qualquer tipo de dado, mas não é qualquer tipo de dado que isso vai ser vantajoso. Tem que pensar se o seu problema vale a pena rodar em GPU. Você pode converter os seus dados para um GPU Array, aplicar sua função sobre esse GPU Array e essa variável B vai estar na memória da sua GPU. Você chama ela para o workspace do MATLAB com essa função getter. E é isso. Tem mais informações sobre processamento de código MATLAB em GPU nesse link. E é isso. Obrigado a todos. Agora eu posso responder perguntas se vocês tiverem. Éder está perguntando. O Éder está perguntando
sobre aceleração do código OpenCV com GPU, você sabe se é possível? É, é possível utilizar o OpenCV com GPU, mas eu não tenho certeza, vou pesquisar e te mandar, se é através do MATLAB. O MATLAB tem equivalentes, eu tenho o Computer Vision Toolbox, que faz muito do que o OpenCV também faz. E ele é compatível com geração de código C, então é compatível para ser executado em GPU. Caio está perguntando, poderia disponibilizar a apresentação? O código não é nosso, isso é um user case do MATLAB, então eu não tenho como passar código, mas a apresentação a gente vai colocar no SlideShare dentro de 3 dias. Vai ficar disponível para todo mundo que assistir o webinar. Bom, Marcos Vinícius, se funciona com Simulink. Eu não tenho muita experiência com Simulink. Eu posso checar isso internamente para você. Mas o meu palpite inicial é que deve funcionar sim, porque o Simulink é capaz de gerar código C através do código do Simulink. E algumas aplicações específicas eu sei que funciona. Por exemplo, tem coisas de Computer Vision dentro do Simulink e funcionam para isso. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Até o próximo webinar.